sejam muito bem-vindos em mais um podcast da Boomit, Líderes Fora de Série. Eu sou a Manu do B, sou CEO da Boomit e estou como host desse papo fantástico que vai rolar nessa mesa hoje. Duas convidadas incríveis, a Karen Santoff, não sei se eu falei certo o sobrenome, mas temos uma mulher completamente diversa na nossa mesa hoje, tecnologista apaixonada por pessoas. E Carolina Augusta, nossa CEO, com muito orgulho, que vem de uma trajetória fantástica de gestão de pessoas, apaixonada por dados, a mãe do Dali e a minha companheira de aventuras. Então, prepare-se que o papo de hoje vai ser fantástico. Dali é o meu gato. Não, e acho que a gente inverteu, né? Eu sou uma tecnologista baseada em dados, apaixonada por pessoas, e você, exatamente o contrário. Olha isso, super complementar vai ser o papo. Ah, aí sim, aí vai sim. ser incrível. Bom, vou começar com as duas, né? E pedindo aí para a gente falar um pouco sobre o lugar e o olhar do RH voltado para esse papel mais estratégico. A gente vem culturalmente, e eu como psicóloga posso falar com propriedade, de um RH muito humanista, que muitas vezes esquecia do dado na tomada de decisão. E, por vezes, acabávamos saindo do lugar de apoiar o CEO e o C-Level na tomada de decisão para simplesmente ser uma área de apoio. Karen, você está numa jornada fantástica. A Carol também dentro da Boomit, complementando essa ação junto aos nossos clientes. E queria escutar de vocês como é que a gente pode entender esse RH de hoje e por que esse RH está fazendo a diferença frente a esse passado tão delicado e pouco baseado em dados. Ai, bom, eu posso começar a resposta assim. Tudo começou quando... Posso, era uma vez, tudo alguma coisa assim? Há um tempo atrás. Bom, eu não sou tradicionalmente de RH, né? Eu sou uma pessoa tecnologista. Tenho mais de 25 anos de experiência com tecnologia, então eu me formei na área de tecnologia, fiz mestrado em tecnologia, sempre liderei times de tecnologia, de desenvolvimento, de teste e tudo mais. E quando o Acreditas me liga e fala assim, vem assumir a área de pessoas, a minha primeira reação foi assim, gente, vocês ligaram para a pessoa errada. Porque isso não é a minha trajetória, não é a minha formação, não é o meu lugar de conforto, se é que isso existe nos dias de hoje. E eu, sabe que eu fiquei pensando muito nisso, o que isso significava para mim, né? Então, até para pensar assim, será que eu quero participar desse processo, né? E me trouxe muito, né, para esse lugar de o que é possível fazer estando nessa cadeira como uma pessoa de tecnologia. E eu acho que essa visão de dados é uma delas, porque quando você olha, né, com a diversidade do pensamento de tecnologista dentro de uma área onde a maioria das pessoas são psicólogas, né, tem uma formação social, tem um outro tipo de olhar. Então você traz uma diversidade de pensamento que é focada em processo, que é focada na execução, que é focada no resultado daquilo, né? Então você precisa ter um começo, meio e fim para chegar aonde você quer. E com isso, quando você traz a visão de dados, é algo que as pessoas olham e fazem assim, né? Peraí, você acha que eles viram isso em você? Assim, o que você acha, assim? Por que você que era, né, de tecnologia, por que eles te chamaram, assim? O que você acha? Qual foi o canto da sereia deles? Só por curiosidade, eu sei que você tá mas porque eu acho que fica um bate-bola. Na verdade, assim, né? Eu trabalhei com muitas pessoas que estavam trabalhando na Acreditas naquele momento. Então, foram as pessoas que eram diretoras de tecnologia que falaram, né, pro nosso CEO lá, pro Sérgio, vai dar certo, chama a Karen, porque acho que a Karen vai ser a pessoa que vai conseguir fazer essa transformação. Que eram pessoas que tinham trabalhado comigo na ThoughtWorks. Na ThoughtWorks eu comecei num papel de tecnologia, acabei sendo COO do Brasil, então eu transitei um pouco nessa visão de entre pessoas e tecnologia. E aí eles me indicaram, aí a galera falou, beleza, vamos chamar e vamos conversar. E quando eles conversaram comigo, eles entenderam que, assim, formar time é uma coisa que eu sei, uma coisa que eu gosto, e a preocupação com pessoas é uma coisa meio nata para mim. Se você soma a isso o fato de ser tecnologista, pensamento processual, pensamento alicerçado em dados, você fala assim, cara, então eu tenho o melhor dos dois mundos numa única função. Então o canto da sereia foi assim, aqui você vai poder fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida. Vem pra cá, vem tentar, vem fazer uma coisa diferente, né? Vem exercitar esta função e esse papel.
Então, assim, para o meu time hoje, né, essa questão de dados ainda é uma coisa que não é totalmente confortável, porque eles não têm isso como base. Isso não é a base analítica, não é a base de formação deles. Então, quando você fala assim, eu preciso entender ou criar um modelo onde eu vou falar sobre as posições chaves da empresa daqui para frente. Sim. É um modelo preditivo de dados. Sim. E aí, como é que você faz isso? Você vai precisar de um cientista de dados, você vai precisar de um cientista comportamental, você vai precisar associar isso àquilo que o RH já sabe fazer. E aí, como é que eu somo essas coisas para daí sim sentar e conseguir apoiar o CEO, o COO na tomada de decisão? Então, precisa trazer esse lugar, né, que é um lugar diferente de pensamento para você criar uma situação diferente para o RH. Eu gostaria até de aproveitar para compartilhar. Eu estava conversando com a Karen no elevador, dizendo que eu sou uma psicóloga, né, terceira geração da minha família, e meu marido, ele é meio psicólogo, meio engenheiro. Aí eu falo que ele é o ser perfeito do mundo, né? Uma pessoa que começa em engenharia eletrônica, né? Aí acorda 2 anos depois e fala, acho que não quero mais isso da minha vida. Aí resolve fazer psicologia, que tem tudo a ver, né? Tá quase na mesma linha. Quase. E aí ele consegue gerar dados para mim. Inclusive, eu falo que ele é o meu estagiário da Boomit, meu assistente, estagiário de luxo, esse. Que às vezes eu tô querendo trocar uma ideia, ele vem e ele consegue entender uma pessoa em 2 segundos, ou seja, é o melhor dos campos. Carol, quando é que a gente olha para os nossos clientes da Boomit, a gente tem uma diversidade imensa. Inclusive, muito da área de RH, você está de frente pensando nesse plano de pessoas, fazendo essa conexão com a Karen, né, desse lugar do dados. Como é que você percebe hoje nossos clientes nesse caminhar e um case de sucesso que você gostaria de contar para inspirar quem está do outro lado? Não, muito legal, Manu. Na verdade, eu até vou falar um pouquinho antes, assim, porque a Karen trouxe essa questão, né, sou de pessoas. Na verdade, assim, eu caí na área de pessoas também, né? Então, quando eu fui para a área de pessoas, eu tinha um mega preconceito, né? Assim, eu achava que a área de gente gestão era banco de horas, a gente me cobrando. Folha de pagamento. Eu tinha bem essa visão que eu critico hoje, tanto eu tinha essa visão, né? Quando eu era mais nova. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ambev, eu comecei na área de vendas, depois de gestão, e aí, sim, eu entrei nesse processo, né, na área de gente. Eu me lembro quando o líder, né, da área de gente chamou, né, era um pessoal super jovem, e aí todo mundo começou a falar umas coisas assim, oportunidade de melhoria, e eu trouxe alguns pontos muito relacionados a preparo, né? Então, poxa, eu acho que aqui tem muitos sistemas, tem muitas integrações de dados, e às vezes a gente aqui, para gerar informação, a gente tem que aprender sozinho, né? Então, acho que se a gente tivesse uma integração mais bem feita, né? Alguém que fizesse, a gente iria dar um salto, porque esse tempo todo que a gente fica batendo cabeça, a gente iria lá. E aí ele falou, nossa, né? Acho que ela tem um olhar, né? Mais humano e tudo. E acabei indo para a área de gente gestão. E foi muito interessante porque nesse momento eu percebi que gente é realmente a base de todo o processo de uma organização. Então é aquela coisa, né? Gente sem gestão é baderna e gestão sem gente não existe, né? Você não tem como gerir nada se você não tiver pessoas, né? A gente tá falando muito de inteligência artificial, acho que daqui a pouco a gente pode falar disso. Então, quando eu pego, né, essa visão, eu sempre fui uma pessoa, né, a Manu bem resumiu, eu sou muito dados, né? Então, assim, então a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer, com que dados a gente vai fazer, com que tecnologia a gente vai fazer. Estou aqui de prova, ok, pessoas? E eu sou chata com isso, sempre fui muito analítica, né? Os 5 porquês e fazer a causa fundamental e tentar entender, estratificar dado para a gente chegar num produto, né? Numa solução interessante. Então, mesmo na área de gente, eu criava, às vezes, num Excel muito simples, um acompanhamento, alguma coisa que gerava uma informação. Né? No final eu tinha um dado, porque aquilo me incomodava muito. A área de gente sempre tinha muito papel, muita coisa, mas como é que eu entendo, olhando aqui para o meu pipeline de talentos, né, de pessoas, quem quer ir para que área, e eu tenho essas áreas, né, e fazer esses cruzamentos de dados. E eu acho que tem uma coisa que é natural do RH, ou da forma como as empresas olham para essa área, que é assim, é sempre uma colcha de retalho.
Então eu tenho assim, eu faço esse controle aqui no Excel, aí eu tenho um sistema de ponto, eu tenho um sistema de folha. Não tem nada integrado, e nada conversa. Aí você fala assim, tá bom, a gente vai fazer, sei lá, movimentação de uma pessoa. A gente vai movimentar a pessoa, onde está o histórico dessa pessoa? Está num sistema. Mas e aonde está a avaliação dela? Está em outro. E a hora que você olha, você não tem, né, uma integração de informação, né, até para você falar assim, cara, existe o lake, né, de people, esse tipo de coisa, não existe nas empresas. Sim. Né? Então, o que você tem é uma série de puxadinho, por quê? Porque é uma área que normalmente não recebe investimento. Como não recebe investimento, né, ou é a última analista para receber o investimento, tem um monte de prioridade, vai caindo. E isso eu senti, tem 2 anos e meio que eu tô no Acreditas. É a minha grande experiência de RH, são esses 2 anos e meio, né? Eu falo que dos meus últimos 25 anos, tem 2 que eu tô sentindo como é estar do outro lado do balcão aqui. Uhum. Então, a hora que você olha e você fala assim, como é que eu posso ser estratégico? Como é que eu posso criar uma visão integrada de dados? Como é que eu posso dar subsídio para um gestor sobre o que ele deve ou não fazer como líder, a partir da informação que ele tem das pessoas dele, se o que ele tem é uma porrada de coisa desencontrada e muitas vezes ele nem sabe que aquele dado existe. Então, isso eu acho que é uma dificuldade muito grande para qualquer gestor, né, nessa visão, né, de busca por dados, nessa visão de busca por criar uma sistemática de suporte à tomada de decisão. Eu acho que tem esse enfrentamento que qualquer gestor dentro de uma área de pessoas precisa fazer, que é enfrentar o que ele ele não vai achar uma base fundacional para isso. Não, cara, você tem conseguido encontrar uma solução? Eu adorei a sua colocação sobre esses temas, porque literalmente é isso que a gente vivencia. Você sendo uma pessoa de tecnologia, você já está desenvolvendo alguma coisa, pensando, conta aí um bastidor, um insight, uma luz pra gente. Como é que você está resolvendo esse problema? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar realmente uma área de People Analytics. Ótimo. Tá? Então, dentro da minha área hoje, eu tenho uma área que eu tenho cientistas de dados que são capazes de olhar para o que a gente tem, né? E estruturar isso dentro de um lake específico. Então, a gente formatou um lake onde a gente vê assim, tudo que eu tenho de informação não interessa de que sistema venha. Tá. Eu vou depositar num único lugar e vou criar uma base única de verdade. Então, assim, quando eu cheguei, as informações sobre qual é o valor médio de uma pessoa eram desencontradas. O que a gente passava de informação para a área financeira, o que era reportado, eram informações completamente desencontradas. Por quê? Porque uma área tem lá a parte de assistência médica, a outra vai olhar ponto, que você falou, a outra vai olhar hora extra, não sei o que. A hora que você vai ver, essas composições eram baseadas em fatores diferentes. E aí o que a gente falou, a gente precisa criar uma fonte única de verdade. Um racional. Então hoje eu tenho um lake de informações de pessoas, onde eu realmente consigo reportar, por exemplo, toda a projeção financeira, toda a projeção de fluxo de caixa, tudo sai do meu lake. Então, toda a projeção que eu tenho de headcount, eu imputo nele a questão de produtividade. Então, eu sei quanto eu tenho de necessidade de produtividade por produto, a gente consegue projetar quantas pessoas eu tenho que contratar, qual é o custo médio e como é que isso interfere na minha projeção realmente contábil e de caixa. Eu acho que a gente vai chamar a Karen para ser mentora, ok? Pessoas, coloquem aí seu nome na lista de espera. Pode chamar. Acho que assim, isso que você está falando tem muito a ver com as nossas discussões, né, no bom sentido, com as empresas que fazem, né, mentoria com a gente, principalmente no desenvolvimento de liderança, né? O que a gente percebe é exatamente essa dúvida do CEO, né? Obviamente você está na Acreditas, de uma empresa, né, que teve uma jornada e continua crescendo, mas a gente tem desde empresas, né, que estão começando até empresas assim que faturam quase R$1 bi. Mas o que a gente percebe? Esse ponto que você trouxe é uma baita dor do CEO. Sim. Que assim, peraí, eu tenho uma meta de crescimento. Né, eu tenho uma meta de crescimento super importante. Agressiva, normalmente. Agressiva. Qual é a minha estrutura organizacional ideal para chegar nesse resultado? Em termos de vagas, né? Que vagas que eu tenho que abrir, que posições são importantes, né? Então, ontem mesmo a gente estava tendo uma discussão riquíssima, né? Porque a gente tem todo um processo de análise
desses perfis de líderes, então a gente entende justamente a performance deles, e a partir da performance a gente entende como que seria o xadrez de área dele, que pessoas ele deveria eventualmente desenvolver, que pessoas vão ter um timing de desenvolvimento maior, né? E o que ele precisa esperar dessas pessoas. Mas ainda assim tem um segundo passo que assim, ok, ele tem um problema para resolver. E agora? Né? Como é que ele organiza o budget dele para 24 para ele saber que vagas ele tem que fazer? Se eu vou substituir essa pessoa, né, eu vou colocar outra no lugar, é mais fácil. Agora, se eu tenho que abrir novas vagas, e que vagas com base nisso? Mas eu acho que assim, o grande problema é que normalmente as empresas, elas ficam nessa situação quando elas têm que crescer. Mas elas não partem de um lugar básico que é assim, como é que eu entendo a minha produtividade? Porque a produtividade, ela interfere nas áreas operacionais, ela interfere na área de tecnologia e ela vai interferir na quantidade de pessoas que eu vou contratar para cada uma dessas áreas. Sim. Só que eu preciso do cálculo de produtividade em cada uma dessas áreas. Então, assim, como área de pessoas, né? Então, assim, eu posso falar o quanto a gente perde de produtividade, por exemplo, seja por absenteísmo, presenteísmo, seja o que for, eu consigo dizer assim, olha, a gente está perdendo produtividade em tanto. Só que eu preciso que as áreas entendam qual é a produtividade média de acordo com o produto, de acordo com aquilo que efetivamente eu estou vendendo, o tipo de produto que está associado. Eu preciso que a área de tecnologia, né, entenda o que é a produtividade, se é linha de código, se é release em produção, o que é. Então, precisa de uma visão coordenada de dados e precisa de uma estruturação de processo para isso. Então, por exemplo, na Acreditas a gente tem a área que faz esse cálculo de produtividade para todas as áreas que são, que a gente chama de esteira, né? O que está dentro do produto. Da tua área? Não, hoje não está dentro da minha área, mas ela faz esse cálculo de produtividade, né? Então, assim, com tecnologia a gente faz outro cálculo de produtividade e tudo isso, aí sim eu imputo dentro da minha estrutura, para eu entender o quanto eu preciso ou não de pessoas. E aí a gente vai falando dos diferentes aspectos até de financeiro. Sim. O quanto que é investimento, o quanto que é base de custo, né? Então, que áreas eu considero base de custo. Vocês trazem essa parte, né? Eu entendi muito voltada para uma produtividade. Você falou de absenteísmo, né? Você foi trazendo alguns indicadores, né? Presenteísmo. Vocês têm outros indicadores? Porque, por exemplo, a gente lá na Boomit mede muito, por isso que eu acho que vale muito, né? Até a gente trocar mais depois, né? A gente traz muito o indivíduo dentro da função, da posição. Então, a gente consegue avaliar um diretor comercial, né? Que tem um conjunto de competências com base naquela empresa. Então, o cenário é, por exemplo, Acreditas, né? Talvez um VP ou um diretor comercial, ele tem uma determinada habilidade com base naquela empresa, no que ela precisa. O tamanho dela faz toda a diferença. Então, se eu tenho uma startup que está crescendo 15% ao mês, né, as habilidades são diferentes de uma empresa já mais robusta, com outros tipos de metas e outros desafios. Então, a gente olha muito para o indivíduo dentro da sua posição, dentro daquela organização linkada às metas de crescimento. Como é que ele está nesse quadrante, né? E aí a gente traz a performance que a gente chama de PPL, People Performance Loss, né? E nesse coeficiente que a gente desenvolveu, aí entra um pouco a minha mania de dados, né? Porque eu falei, não, a gente precisa trazer um indicador, né? A gente consegue hoje medir, né, quanto que a empresa no todo, né, olhando ali, ela tá deixando de ganhar. Mas a gente olha muito a performance, né? Então, quanto ela deixa de ganhar ou quanto ela deixa de perder, quando ela tem uma média de 62%, que é a média, né? Varia entre 62% até, no máximo, ali 80% de produtividade. 80% de produtividade já é legal, né? Se a gente considerar, né, os níveis. Mas a gente percebe que as empresas estão perdendo, né? E a gente conseguiu quantificar isso. E aí, achei muito legal o que você falou, porque casa muito, né? Sim, você tem alguns dados, e eu queria entender um pouquinho mais, porque eu, como curiosa de dados, além de absenteísmo, presenteísmo, vocês têm outras métricas, né? Outros indicadores que vocês olham a partir, né, para calcular essa produtividade? Então, para cálculo de produtividade, porque uma coisa é a produtividade, outra é o que a gente está perdendo, porque aí a gente soma outros fatores. Isso. Então, assim, acho que o cálculo de performance das áreas tem muito a ver com o que cada área faz. Porque, Acreditas, ela tem muitos produtos e são produtos muito diferentes.
Então, cada esteira produtiva nossa, então eu tenho área de atendimento, eu tenho Sim. área de cobrança, eu tenho área de liberação e formalização de crédito, eu tenho área de análise de volumetria, eu tenho, sabe, assim, tem muita coisa ali que é o que a gente considera. Uma coisa é o que a gente considera esteira, outra coisa é o que a gente considera suporte ao negócio. Então, quando eu falo de uma área de funding, ela é uma área que está relacionada ao que eu estou provendo de crédito. Quando eu falo de uma área de controladoria e contabilidade, é uma área de suporte. Sim. Então, são cálculos diferentes de produtividade, mas que no final, quando eu falo de perda de produtividade, eu somo nisso daí, eu somo esses outros indicadores que são indicadores de pessoas. Então, quando a gente fala de performance, por exemplo, eu tenho vários indicadores de performance. E eu também faço um cruzamento, por exemplo, se aquela é uma área que tem o que a gente chama de um hot skill. Certo. Então, eu tenho um hot skill ali dentro, eu tenho uma necessidade de prever um turnover, ou eu tenho necessidade de prever quais são as minhas, a gente chama de key position dentro da Creditas. Quais são as key positions que eu tenho dentro daquela área e como é que esta perda de produtividade específica pode, inclusive, levar ao fato de que eu não posso ficar sem ninguém naquela cadeira. Quando Então, a gente cruza um pouquinho do que é produtividade, o que é perda de produtividade, o que é performance e o que é a intencionalidade da rotatividade da área. Essa soma toda que faz com que a gente entenda o que é ou não prioritário, inclusive para desenvolvimento de pessoas, retenção de talentos, esse tipo de coisa. Você leu minha pergunta, porque eu ia te perguntar isso. Você não deixou molhar o bico, pô? Não espera eu terminar? Faça a pergunta, faça a pergunta. Eu olhei e falei, na hora pensei, que passa na cabeça de um líder diante de tantas informações. E aí, como é que vocês conduzem, Karen, nesse dia a dia? Vocês levam esse combo de informações para eles e falam, vamos decidir juntos. Esse líder passa por uma formação antecipada que se prepara para esse olhar. Como é que a gente constrói essa narrativa para conseguir fazer com que isso vire tomada de decisão? Eu vou dizer para você assim, sim e sim. A gente prepara os líderes, sim. Então, a gente tem uma estrutura de performance de líderes, a gente tem um tipo de apoio ao desenvolvimento de liderança que é muito... inclusive muito focado nesse tipo de coisa, sobre que tipo de olhar ele tem que ter, né, para a evolução e para a eficiência. Porque eu acho que Creditas, assim como muitas empresas, passaram por aquele momento em que dinheiro não é um problema. Então, contrata e vamos lá e fazemos um monte de coisa. E, de repente, a gente se viu num cenário em que a gente precisa ser eficiente. E aí, como é que você prepara os líderes para falar de eficiência, de fazer mais com menos, mas de aumentar produtividade? Então, a gente entrou numa seara que acho que todo mundo entrou, que é como é que a gente cria essa sistemática. E uma das coisas que a gente adotou como rotina, né, como ritual de gestão, é o que a gente chama de reunião de performance. Então, uma vez por mês, né, a gente chama de people partner, o business partner do mercado, a gente chama de people partner. Então, esta pessoa, né, que atende as áreas, ela faz uma reunião já de posse de todas essas informações, de todos esses dados, performance dos times, como é que estão as notas de avaliação das pessoas em relação aos líderes daquela área. Então, ele se cerca de uma série de informações e uma vez por mês ele leva para a liderança mais sênior um status de como está a área. Então, assim, olha, tem isso aqui acontecendo, como é que a gente vai evoluir, né, a performance do seu time? A gente fala tanto no mercado de, precisamos subir a barra. Mas o que é esse subir a barra? Né? Se a gente não fala constantemente sobre isso, se a gente não cria esta visão do líder, de que seja qualquer na inbox da vida, qualquer coisa, você tem 2 eixos e você precisa evoluir entre esses 2 eixos. Né? Então, não existe um Q5 para sempre. Esse Q5, né, tem que ser o Q9 de antes. E essa matriz toda se desloca na questão da performance. Como é que você cria esse aculturamento no líder? Essas reuniões de performance fazem muito deste papel, de levar uma conversa constante sobre a evolução desses dados e a própria evolução de performance das pessoas, dos indivíduos. Então, eu tenho a performance do indivíduo e eu tenho a performance do coletivo em relação às metas. Então, eu levo essas 2 visões para esses líderes e falo, isso aqui tá aqui, ó. Você tem esses líderes batendo meta, esses líderes não estão batendo meta, a quantidade, o spam tá desse jeito, a evolução, eu levo um monte de dados e a gente consegue cruzar e entender que, então vamos colocar mais uma liderança, diminuir o spam,
porque a gente viu pela nossa análise de dados que existe um ponto de inflexão que é a partir de 10 liderados. Se você está com 13, você está perdendo produtividade ao invés de ganhar. Vamos quebrar, vamos criar mais uma liderança e manter a produtividade acima de 100%. Então, tudo isso a gente faz uma vez por mês. Então, até essas quebras, por exemplo, de limite, né, de líder-liderado, a gente faz nessas reuniões. Em quanto tempo vocês desenvolveram isso? Médio? Então, a gente foi tá 2 anos e meio. O tempo que eu estou na Acreditas, eu posso dizer para você assim, ó, é uma coisa fabulosa você poder, né, colocar todo o seu conhecimento à prova. Então, assim, Acreditas me dá total autonomia para pensar o que for de propor, criar modelo, estruturar modelo. Então, assim, eu venho fazendo isso desde que eu entrei. Não tem um dia igual ao outro na minha vida. Posso dizer pra você. Não, eu quero ser sua mentorada, ok? Por favor, me coloque na sua agenda. Então, porque exatamente assim, achei muito interessante, porque tudo que você tá falando são elementos que eu sempre pensei assim, nossa, a área de gente tinha que ter, né? Então, já passei por grandes empresas, né? A Manu também. E é muito, na verdade, raro não. Na verdade, eu nunca ouvi, né, uma área tão bem estruturada no seu alicerce de dados e de informação pra gente tomar decisão, né? Tem um monte de problema ainda, tá? Tem um monte de coisa ali, que é os puxadinhas, coxa de retalho, a gente puxa daqui, faz força de lá. Claro. Mas o mais importante que eu acho é a questão de como é que a gente pensa onde a gente quer chegar como área. Né? Então, assim, eu falo muito pro meu time que a pergunta que tem que estar na nossa cabeça é sempre assim, qual é a nossa entrega de valor? Sim. Qual é a nossa entrega de valor para o negócio? Qual é a nossa participação? Quando apresentam um P&L, qual que é a nossa parte, né, de contribuição para aquilo? A gente tem que saber ler o que é CAC, o que é G&A, a gente tem que saber ler o nosso impacto. Então, eu falo para o meu time, ó, o que a gente vai fazer? O que a gente está entregando de valor? Qual é a nossa parte de contribuição em tudo isso? E esta é uma pergunta que eu faço desde o dia 1, né, que eu cheguei na Acreditas, e eu faço isso constantemente. Gente, qual é a entrega de valor que a gente está fazendo? O que a gente quer entregar de valor em 2024? Qual que é o nosso futuro em relação a tudo isso? Então, eu acho que essa busca constante faz com que isso não seja um projeto. Isso é uma evolução de pensamento constante e que em gera, cima do resultado da empresa. Que gera produtos e resultado, né? Exatamente. Não, muito legal. E aí, assim, só complementando, né, que eu acho que a Manu tem perguntas que ela já levantei, mas eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, né, Manu, eu falo isso muito nas empresas que a gente trabalha, que a área de pessoas que faz sentido é aquela que consegue entender de negócio e do negócio, porque são coisas diferentes. Sim, total. Né? Então, de negócio eu tenho uma visão abrangente e do negócio do business mesmo. Exatamente. Porque como é que eu vou conseguir olhar e poder contribuir com aquelas metas de crescimento, né, com o atingimento de metas do P&L, trazer as melhores pessoas, né, colocar todos esses indicadores, se eu basicamente não tenho um conhecimento do negócio. Né? Então, claro, não precisa ser detalhista, mas é super importante que a área de gente tenha uma base importante de business, de negócio. Mas é por isso que a gente tem que participar das coisas. Total. Porque eu vejo que, assim, tem muitas áreas em que a área de pessoas, ela simplesmente, assim, ela não vai às reuniões de negócio. Então, assim, eu estou em todos os comitês mensais de todas as unidades de negócio da Acreditas. Então, eu sei como é que foi, desde o faturamento, desempenho, produtividade do último mês e o que eles estão projetando para o próximo. Mediante esta visão que eu tenho lá, eu consigo chegar depois num comitê onde cada BU vai e fala sobre as vagas que precisa e eu consigo criticar. E eu falo assim, gente, para que vocês precisam desse número de vagas se o que vocês estão projetando não supre isso? Exatamente. Então, eu com a informação, a gente consegue participar ativamente. Eu acho que esse é um problema que as empresas têm. Elas relegam essa área a um segundo plano e elas não incluem no dia a dia. Né, no dia a dia. E aí, como é que você vai ajudar a tomar decisão se você não está no dia a dia, se você não sabe da informação? Não, total. Só que a gente tem um desafio, né? Porque nem todo mundo tem uma formação que permita, eu tô falando assim, né, em níveis mais baixos hierárquicos, né, que permita que ela chegue numa reunião e ela se empodere e ela diga, olha, ela ou ele, né, olha, acredito que esse poderia ser um caminho, que é entender do negócio e de negócio. Sim. Então, por exemplo, a minha passagem por vendas
foi muito importante, porque quando eu cheguei na área de gente, eu pude, de alguma maneira, falar, olha, eu entendo o que você está falando. Peraí, vem comigo, eu vou fazer rota com você, eu vou entender o seu desafio, vou entender o que está se passando. E é uma coisa que a gente fala muito, né, para as pessoas as lideranças, né, de gente de gestão que a gente mentora, a gente percebe que pouquíssimas, eu talvez contaria, sei lá, Nos né, dedos. nos Uma dedos, mão, uma né? mão, uma meia mão, talvez, lideranças de gente de gestão que consigam ter impacto e influência. Muito difícil. Primeiro porque essa porta ela já não é naturalmente aberta e segundo porque a gente tem um outro desafio. A maioria das pessoas que escolhe essa área ainda, né, não são pessoas que de alguma maneira tem uma vontade, um desejo, a sensação que eu tenho, ou porque, né, pela vida mesmo, não tem uma visão de negócio. E aí a porta se fecha. Aí aquela pessoa fica na reunião, e aí, obviamente, a gente já trabalha uma intermediação entre o CEO e até as lideranças, e aí fala, não, mas a pessoa entra na reunião, entra muda e sai calada. Por que tá fazendo aqui? Mas eu acho que falta essa diversidade de pensamento nessas áreas. A gente estava falando um pouco sobre diversidade de pensamento e tudo mais. Tem uma questão de formação, sim. Então, você pega todo mundo que está trabalhando ali, tem o mesmo estilo de formação, tem o mesmo background, tem mais ou menos a mesma história, veio mais clube, ou menos das mesmas faculdades e tudo mais. Como é que você vai imputar alguma coisa diferenciada nesse momento se você não tem pensamentos diferentes? Não, total. Então, assim, eu falo que o meu ovo time... a galinha, né? Exatamente. Meu time tem assim, eu tenho sociólogo, eu tenho engenheiro, eu tenho administrador, eu tenho psicólogo, e às vezes eu fico louca, porque eu falo assim, gente, vocês estão querendo me colocar louca aqui? Por quê? Porque tem muita formação diferente, tem muito background diferente, tem muita história diferente numa sala, que ajuda a gente a pensar. E assim, eu faço força para contratar pessoas diferentes de mim. Porque eu sei que se todo mundo for igual a mim na forma de pensar, vai ser muito mais fácil para mim, como líder, vai ser muito mais fácil para mim, porque as minhas ideias vão fluir muito melhor. Então, eu acho que isso tem uma questão de consciência, de autoconhecimento e de intencionalidade. Então, você não traz essa visão diferenciada para o RH, de background mesmo, do que você conhece de vida. Se você não traz essa diversidade de pensamento para a área, você vai ficar com o RH dos anos 80. Eu lembro o primeiro evento que eu fui de RH logo que eu assumi na Acreditas, eu parei, eu olhei as pessoas falando assim no palco. Sabe quando você fala assim, gente, será que é hoje mesmo, né? Será que a gente está no século XXI? Porque parecia que eram pessoas dos anos 80 falando sobre as mesmas coisas. Então, assim, é o mesmo estilo tradicional de pensar que vem se formatando nas empresas. Se as empresas não quebrarem, se elas não quebrarem este padrão, o que elas vão colher vai ser folha, ponto, hora extra, e é isso. Cara, e quando você entrou na Acreditas, o quanto já tinha dessa diversidade de time? O quanto você foi entendendo no caminho? Eu imagino que... Não tinha. Eu sofri. Era tudo psicólogo, era um monte de gente que pensava assim, ai, mas isso não vai dar certo. Cada vez que eu ouvia ai, mas isso não vai dar certo... Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, assim, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu tinha, assim, eu tive vários surtos desse no começo. Eu imagino. Mas eu tô imaginando, quem tá escutando a gente deve estar pensando, preciso olhar para o meu time. 2024 tá batendo na porta, aquele momento, planejamento. Como é que você foi construindo essa diversidade, né? Como é que você foi tendo esses insights? Eu acho que esse olhar de bastidor vai ajudar quem tá do outro lado a poder caminhar para esse próximo ano diferente. Eu acho que o ponto de partida é muito de o que eu preciso fazer. Então, assim, eu quero ter essa transformação para um olhar de dados, por exemplo. Então, muito do que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz foi em Talent Acquisition, né, na parte de recrutamento, eu preciso ter uma pessoa que me ajude a pensar assim. Porque se eu não tiver, neste primeiro passo, uma pessoa que me ajude a pensar assim, não vou mexer isso na empresa, né? Nem no meu time, nem na empresa. Então, assim, eu busquei uma pessoa que tivesse esse tipo de olhar, esse tipo de background. Então, uma pessoa que também vem de um background de tecnologia, que já trabalhou em empresas de tecnologia e tudo mais, que tinha essa visão de processo, ferramental, estruturação de dados. Eu quero olhar funil, eu quero saber que etapas estão dando errado, não sei o que lá. Então, comecei pela parte de recrutamento dentro do meu time, porque aí essa diretriz ela se espalha para todas as pessoas que você vai recrutar, não só no meu time, mas fora também.
E aí eu comecei a entender, puxa, eu preciso estruturar uma área de People Analytics, então eu preciso trazer uma pessoa diferente. E claro que peças vão mudando. Por quê? Porque as pessoas se sentem incomodadas. Ou elas estão muito dispostas a dar este passo. Tipo, olhos brilhando. E tipo assim, eu tenho uma head na área de wellness que a gente tem, que é uma área de bem-estar, que cuida da parte médica, da parte de enfermeiras, né, segurança do trabalho e tudo mais. E ela é médica, a formação dela é médica. E assim, e eu venho desafiando ela constantemente a evoluir para a área de dados. Ela acabou de fazer um MBA na parte de dados também. Então, assim, são pessoas que querem evoluir, que querem enxergar diferente, que têm um background diferente. Então, eu tenho uma médica sentada na minha mesa, no meu time. Então, é um outro background também, uma outra visão. É uma visão de bem-estar, uma visão de cultura. Eu tenho uma socióloga. Sabe assim, quando você olha assim para as pessoas, você fala assim, tá, mas não era isso que eu queria. Só que eu tenho, né, buscado absorver cada vez mais esses olhares, que são olhares complementares, para chegar onde eu quero. Então, assim, eu diria, começa por aí. Maravilha. Se você começar por aí, você consegue abrir um leque de formação, inclusive na empresa, com esse mindset. Adorei. Inclusive, pensando nesse olhar e até diversidade de uma forma mais ampla, Total. como é que tem sido essa agenda para você, Karen, dentro da Acreditas? Entendendo que a gente está falando de um lugar financeiro, Sim, né? sim. De um lugar que tem uma cultura muito mais aberta, porque nasce de um formato muito menos tradicional, mas de alguma forma se toca, né? Tem touch points nesse sentido. Como é que tem sido a agenda diversidade para vocês? Como é que vocês estão aí pensando até para o próximo ano? Ações interessantes, algum spoiler que você queira dar? Tá, vou só dar um passo para trás para dar um passo para frente. Eu sempre trabalhei numa estrutura financeira, né? Com mercado financeiro, mercado de banco, automação bancária, esse tipo de coisa. E quando eu comecei a ganhar espaço, né, de ser a única mulher respondendo para um time de homens brancos, héteros, cis, que faziam piadinhas machistas, né, que banalizavam mulher, esse tipo de coisa, eu tive uma situação muito forte dentro desse ambiente com um líder meu e resolvi, assim, brigar com a minha carreira, pedir conta, não sei o que lá. Porque eu falei, não é possível trabalhar num ambiente tão hostil assim. Além de aguentar o que eu aguento, né, teve uma situação que ele passou pelo meu time. Eu tinha acabado de contratar um rapaz que era muito humilde, né, que estava numa situação de vulnerabilidade social, morava em Guarulhos e trabalhava em Alphaville, e que adorava rock, tinha cabelo comprido. E não tinha dinheiro para comprar roupa social, porque naquela época a gente só andava de roupa social dentro do banco. E ele falou, não, eu vou comprar roupa. Eu falei, cara, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, eu já comecei, né, fazendo a coisa diferente, porque eu falei pro RH até então, pega a sua pilha de currículo, vira ao contrário. Eu quero falar primeiro com os últimos da sua lista, que não são faculdades de primeira linha, que não são as pessoas indicadas e não sei o que lá. Então, o RH já ficou assim, meu, essa daí deve ser louca. E dessa pilha, então, desses últimos currículos, eu contratei esse rapaz socialmente vulnerável e tudo mais. Que adorava rock, cabelo na cintura. E o diretor passou naquele dia e falou assim, quando que você vai mandar esse moleque cortar o cabelo? Porque isso não é coisa de homem. Nesse dia, eu falei, vocês vão tudo a merda. Catei minha caixinha e falei assim, não trabalho mais aqui. Porque eu não aguentava mais aquela situação. Então, como única mulher respondendo, né, para a liderança masculina, uma mulher LGBT, tendo que lidar com essas situações, eu briguei com tudo isso. E fui para ThoughtWorks, aprendi um monte, né? Aprendi que dá para ser um ambiente diverso, ser feliz, desenvolver carreira, construir relações positivas e ainda engrandecer a carreira das pessoas. E quando surgiu essa oportunidade de ir para Acreditas na área de pessoas, né, eu entendi que era uma oportunidade que eu tinha de vida, como também capacidade de agir sobre isso dentro de um subset da sociedade que é a empresa. Então, que papel e responsabilidade tenho eu mediante, né, isso tudo dentro desse subset? Então, com isso, na Acreditas, né, a gente tem grupos, né, de afinidade. Então, a gente tem grupo de mulheres, né, grupo de pessoas negras, grupo de PCDs, como toda empresa tem, basicamente, onde não só a gente discute sobre, né, subrepresentatividade, mas também onde a gente discute projetos específicos de equidade. Que, para mim, o grande ponto, né, acho que como grande responsável por este tema também dentro da empresa, não é nem a questão de inclusão, porque eu acho que inclusão a maioria das empresas
tenta fazer tendo esses números de contratação, contrata na base, contrato estagiário e aprendiz, né? Pessoas negras, mulheres, vulnerabilidade social, LGBT e tudo mais. Quando a gente fala de posições de diretoria, vice-presidência, quem são as empresas que têm isto, né, como meta ou que têm isso como uma posição de inspiração para suas pessoas dentro do dia a dia? Então, para mim, esta bandeira da equidade, ela é muito importante. Então, por exemplo, eu mentoro mulheres negras dentro da empresa que estão em posição de média liderança, para ajudá-las a realmente galgarem posições de liderança mais sênior. Então, esse é um projeto, assim, particular que eu faço e aí eu tenho tentado, né, convencer. A gente fez um grande grupo esse ano de pessoas também mentorando pessoas negras. Me leva. De média posição, exatamente para que a gente possa potencializar. Então, oferecer realmente equidade. Então, assim, programa de contratação de base a gente tem, mas a gente tem mais de 51% da liderança hoje, né? A alta liderança da empresa é de mulheres. Então, a gente tem isso realmente como uma bandeira muito forte. Então, gênero é algo muito bem resolvido dentro da Acreditas. PCDs a gente ainda está um pouco longe disso, porque a gente tem questões de prédio, adaptabilidade, home office, tem uma série de coisas que eu acho que a gente ainda tem muito para trabalhar. E o grande ponto, né, especialmente de raça, é isso. Como é que a gente cria, dentro desse subset social, movimento de equidade para que a gente possa efetivamente oferecer dignidade para essas pessoas? Eu tô sem palavras nesse momento, né? Eu me sinto completamente inspirada por essa causa e por esse movimento. Karen, eu acho que dentro da Boomit existe muito espaço, inclusive, quando a gente traz essa pauta para os nossos clientes. Reverbera, né? Como propósito. Eu digo que é possível, sim, trabalhar propósito e trabalhar no mundo, conectando essas duas pontes, né? E novamente, me sinto completamente acalentada e emocionada quando eu escuto tudo isso. E eu queria te perguntar, eu vou já dar a palavra para a Carol, você teve alguma resistência ou você percebe alguma resistência ainda? Quando você até está eu percebi que você está muito presente em congressos, em trocas. O quanto você tem percebido que é fake, o quanto você tem percebido que é real os movimentos? Você percebe que existe uma naturalidade nessa busca? E aí, Carol depois assume o bate-papo. Não, inclusive, era muito parecido com isso. Então, maravilha. Ia complementar da Carlinha, do Itaú. Maravilhosa! Que a gente, né, tem altas conversas com ela e a gente fala muito sobre o que você falou aqui. Só um complemento que eu acho super importante, que assim, eu sou muito crítica à hipocrisia. Assim, eu fico irritada com coisas que a gente percebe e sente que é para inglês ver, né? E eu vejo que o mundo está muito por aí. As empresas estão muito por aí quando se fala de diversidade, quando se fala programa trainee para pessoas pretas, né? E o depois, né? E o depois? Mas vamos ter aqui um programa para mulher. Tá, mas e esse crescimento? Sim. Quem cuida disso, né? Então, o que eu percebo? Você abre as portas, né? Às vezes você bota, por exemplo, um programa de estágio. Outro dia eu vi isso, um programa de estágio para pessoas pretas. Pô, legal. Só que assim, vou dar um dado. A retenção de estagiário, ela é baixíssima. Até nas grandes multinacionais, ela é super baixa. Por quê? Porque aquele indivíduo lá tem 21, 22 anos, ele tá se transformando, ele tá pensando o que ele quer, né, da sua vida. Então é muito difícil você conseguir reter um estagiário até o fim. Um vai virar gerente, o outro de repente pode ser até um diretor. Mas esse movimento, ele é raro. E aí eu vejo que as empresas, muitas vezes, elas têm uma conduta, sim, de abrir as portas, mas não há um processo de suporte e desenvolvimento, como você fez lá do currículo, né? Traz esse rapaz aqui, que é diferente, mas assim, o líder precisa suportar, porque tem diferenças, né? Tem preconceito e um monte de coisas que a gente precisa combater. Mas por isso que eu acho que a gente tem que reforçar as nossas lideranças dentro das empresas. Eu acho que é a chave para a gente poder mudar alguma coisa. Porque quando você fala, por exemplo, de um analista, um cientista de dados, quantos cientistas de dados negros você vê? Estou falando de pessoas pardas, pessoas pretas retintas, então, né, esquece. Quantos cientistas de dados? Por quê? Porque a gente está falando de uma formação
básica intelectual que um cientista de dado precisa, que a escola pública hoje não oferece. Então, se você pega uma pessoa socialmente vulnerável e que a sua maior parte são pessoas negras, e essa pessoa ela tem o sonho de ser um cientista de dados, como é que você cria uma estrutura para ela se você não der apoio para potencializar a equidade? Você nunca vai ter um time diverso dentro, né, de data science, por exemplo, se você, como empresa, não entender que você precisa potencializar essa equidade. Nunca. Você vai ter homens brancos, héteros, que fizeram as melhores faculdades, que é o mesmo clubinho. Então, e aí você não tem diversidade de pensamento. Então, assim, eu acho que a empresa, ela tem um papel que é entender, sim, que quando você fala de vulnerabilidade social, que é onde está a maior parte da população negra, a gente tem um déficit educacional. Total. E esse déficit educacional é da onde a gente tem que partir para criar equidade dentro da empresa. Então, assim, eu acho que muitas empresas fazem isso hoje, porque se não fizerem, estão mortas, porque as pessoas estão olhando para isso, estão olhando para essa questão da identidade, e porque a gente está, nós como a geração que vive hoje nesse globinho azul aqui, busca propósito. Não é só a geração Z, nós buscamos propósito no que a gente faz, então isso é uma pauta importante para todo mundo. E se as empresas não falam disso, elas caem por terra. Exato. Hoje elas não vão ser olhadas, a marca delas não vai ser vendida, o produto delas não vai ser competitivo. Então, tem sim o apelo de marketing, de marca, né, e de atratividade para o produto, para a empregabilidade, para tudo isso, mas também tem essa questão de cumprir cotas. Sim, claro. Então, assim, é para inglês ver. Eu acho que tem muitas que fazem para inglês ver. Tanto que se você perguntar qual é o programa que torna mais acessível a promoção de pessoas negras, então, toda vez que eu faço avaliação de desempenho, sim, eu faço o quê? Uma análise de quanto homens e mulheres estão recebendo de aumento. Quanto pessoas negras e pessoas pretas, retintas, estão recebendo de aumento. Então, a gente faz isso trimestralmente. A gente faz uma avaliação de performance trimestral dentro do Creditas e trimestralmente a gente olha para esses dados. Para quê? Para que a gente garanta minimamente qual é o meu ponto de apoio para aquela liderança. Então eu tenho uma área que ela está pouco diversa nas contratações e ela está pouco diversa nos reconhecimentos. Preciso trabalhar aquele líder. Então eu acho que a gente, como empresa, a gente tem que entender que, assim, trabalhar a liderança é a chave para que a gente tenha um reflexo social na empresa diferente da sociedade que a gente vive. Com certeza, até pegando uma discussão que a gente já teve algumas vezes sobre programas para mulheres, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um contexto histórico, um contexto de opressão, né, de discriminação, e aí você abre, então tudo bem, ó, tem um programa, aí vai o programa. Aí, né, muita gente fala assim, não, mas ela tá ali porque teve o programa. E tudo bem. Só que a grande questão, e é uma coisa que a gente discute muito, é como capacitar essa mulher, inclusive se chamar a Carlinha aliás, a Carlinha, aquela cadeira era dela ali, Carlinha né? Maravilhosa, venha! A gente pode fazer um parte 2 para falar só sobre disso. Porque eu acho que esse é um ponto super importante da gente tratar. Porque não basta abrir a porta, eu tenho que dar condição. É isso. Eu fiz um bate-papo com algumas coordenadoras, primeiro nível de liderança, assim, leads, mulheres negras. E eu pedi que elas contassem um pouco da história. A gente fez um painel aberto na empresa e eu pedi que elas contassem um pouquinho da trajetória delas para chegar até ali. E uma delas me chamou muita atenção, que assim, e eu lembro que assim, eu chorei ouvindo a história dela, porque assim, a avó dela era doméstica, a mãe dela era doméstica, e a mãe dela falou assim, cara, você nunca vai conseguir nada diferente disso. Você estava falando da história. A história que a gente tem é uma sociedade patriarcal escravocrata. Essa sociedade patriarcal escravocrata, ela existe até hoje. Então eu estou falando de uma mulher da mesma idade que eu, que escutou. A minha mãe falou, você vai estudar porque você vai ser alguém, porque eu vou te dar todas as condições, porque eu sou branca, loira de olho azul, e ela tem a mesma idade que eu, escutou da mãe dela. Cara, você não vai ser nada além de faxineira a vida inteira. E ela, até entrar na Creditas, ela era lixeira. Não, imagina essa mulher entrando numa organização onde a maioria é branca. E se tornando líder, se tornou uma coordenadora de área. Ela contando essa história, eu chorava. Sabe assim, quando você fala assim, gente, isso me agride.
Nossa. Isso me agride como ser social que sou, né? Eu vivo com essa pessoa. Como é que essa pessoa ela conseguiu estar num lugar tão diferente? E o que eu faço para reparar? Eu não consigo reparar esse dano histórico. Eu não consigo saber o que ela está vivendo na pele porque eu não sou uma pessoa preta. Eu não entrei. O meu genro, ele é negro. Uhum. O meu genro é negro. Minha filha tem 23 anos de idade, ficou noiva e tal. Inclusive, a mãe está relativamente ansiosa, né, nesse momento. Nossa, eu falo assim, calma, eu não quero ser vó agora. Mas o meu genro, ele é negro. E ele fala que assim, até hoje, se ele vai no supermercado sozinho, o segurança fica de olho nele. Exato, e a gente E não assim, vê esse lugar. cara, a gente tá falando do quê? E assim, ele assim, ele se veste super bem, ele tá sempre cheiroso, exatamente pra quê? Pra que ninguém olhe pra ele com esse olhar discriminatório. Então assim, é uma coisa que nos agride no dia a dia, só não vê quem não quer. Então assim, eu não tenho como corrigir esse passado histórico, né, escravocrata que a gente tem. Eu só tenho como agir daqui pra frente. Agora, que condição esta mulher teve psicológica, social, familiar, para chegar a ser vice-presidente de uma companhia? Nenhuma. Que condição tive eu? Toda. Então, assim, a gente tem que olhar para isso como realmente, cara, eu tô numa escada e ela tá na terra, né? Então, assim, a gente precisa prover essa situação de equidade, porque senão a gente nunca vai tentar fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para junto daquilo que a gente é privilegiado e tem. Olha, Karen, eu escuto esse tipo de relato e, naturalmente, a Boomit, né, e a Power, que é o meu segundo negócio, olha muito para o empreendedorismo, né? A gente entende carreira como uma ferramenta e tem uma pesquisa muito potente do Sebrae por volta de 2019, né? Onde a gente está falando antes da pandemia, onde a gente trazia uma informação que uma empreendedora branca ganha, em média, 50% menos do que um empreendedor branco do mesmo segmento, mesmo tamanho, mesmo cenário. Uma mulher preta, uma empreendedora preta, ganha, em média, 70% menos do que um empreendedor branco no mesmo negócio, no mesmo segmento, no mesmo nível de maturidade. E quando eu vou olhar para uma mulher trans... Nossa, esse dado não existe. O Sebrae colocou, não conseguimos captar essa informação. Então, se eu olho para o empreendedorismo, que é um lugar de autonomia e protagonismo natural, porque você coloca a sua cara a tapa. Supostamente, né, só depende de você, o que também Adoro não é uma verdade. Essas falas maravilhosas. É verdade mesmo. Só depende de você. Adoro, eu fico assim encantada quando eu escuto uma palavra como essa. E a gente vê esse contexto, ou seja, literalmente a gente tem um caminho imenso pela frente, e aí eu digo, quais são as suas principais escolhas que você faz durante o dia, durante a sua vida, desde aquela roupa que você veste, com quem você se relaciona, quanto você se incomoda quando você está no espaço, com quem está em torno. E eu acho que esse é um movimento que vai de dentro para fora, ou seja, o quanto você mexe na tua vida pessoal para fazer aquilo parte. Porque eu digo, estar aqui no podcast falando coisas lindas é lindo, né? Mas aí a pergunta é, o quanto a gente também prepara esse profissional cidadão, esse empreendedor cidadão para dizer, cara, na hora de contratar, pensa quem você está contratando, né? Na hora de acessar, pensa quem você está investindo, sim, porque o teu dinheiro ele pode fazer um micromovimento nessas mudanças. Mas por isso que eu falo da liderança, porque assim, a gente precisa entender que a gente tem que se letrar. Então, assim, eu não tenho que esperar que uma pessoa negra venha me contar a história escravocrata desse país, mas eu tenho que saber e entender isso por mim, para que eu tenha consciência. Então, eu, como uma pessoa branca privilegiada, eu tô para trás. Porque eu não sei o que é estar nesta pele. Eu não conheço essa história. Por quê? Porque para mim contaram que os negros foram trazidos e que acabou a escravidão. Libertaram. Então, assim, libertaram. Os brancos foram bonzinhos, libertaram, criaram, né? Então, assim, eu fui ler Angela Davis, sei lá, eu tinha 35 anos. Né? Então, assim, eu demorei para me letrar nesse assunto. Por quê? Porque eu cresci nesse ambiente privilegiado. Então, assim, como é que a gente faz para isso? A gente tem que ter referências de pessoas negras. Eu preciso entender, né, como é que é ser uma pessoa preta. Eu preciso viver do lado dessas pessoas para saber o que elas passam. E eu preciso ter esse ponto de partida, que é o meu conhecimento raso sobre o assunto, que é o meu hall de amigos.
É aquela história de, eu até tenho um amigo. Eu adoro. Né? Quando alguém fala, eu até tenho um amigo preto, eu não sou racista. Uhum. Aí a pessoa tá falando que é um João sem braço, que isso é coisa de preto, não sei. Eu fico doida com essas frases onde a pessoa, ela fala uma coisa e não percebe o quanto ela replica um padrão. Né, que é um padrão tão ruim. E isso a gente tá falando de trans, a gente tá falando, né, isso é coisa de viado. Até hoje eu escuto pessoa falar isso. Né? Então, assim, gente, como é que pode? Nós estamos quase em 2024 e tem gente pensando que, isso é legal de falar. Tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente, quando fala de liderança nas empresas, a gente tem que atiçar a curiosidade dessas pessoas. Eu não sou responsável por ensinar história do Brasil para as pessoas, dentro do ambiente empresarial. Mas eu, como empresa, eu consigo e pelo menos atiçar a curiosidade dessas pessoas sobre esse passado histórico que precisa ser reparado. Karen, o que você tem para dizer para alguns empresários, que eu não vou dizer, mas que estão aí nas redes sociais, aí bombando? Não vou falar nomes, nem marcas, nem cores, nem nada. Não precisa. Mas se quiser, pode falar. A gente gosta de provocar. Mas assim, que falam muito isso. Não, aqui na minha empresa, não interessa se é homem, se é mulher, se é preto, se é isso, se é aquilo. Se é amarelo, importa, né? Se é amarelo, não importa. Aqui é a meritocracia, todo mundo tem as mesmas oportunidades. As pessoas que vão ter as mesmas oportunidades são os homens branco, hétero, cis, que provavelmente estudaram nas melhores faculdades e que fizeram pós-graduação em Stanford. São essas as pessoas que vão estar sentadas na mesa de tomada de decisão. Não, essa afirmação ela é tão estúpida, né? Que é só você olhar para a fotinho atrás que ele tá tirando no Instagram e você olha. Que isso não é uma verdade. Então, como é que a pessoa tem mas é o que a gente tá essa falando. coragem de falar Como é que eu posso afirmar que todas as pessoas vão ter a mesma oportunidade se elas têm um passado histórico, né, de humilhação, se elas têm um passado histórico que não proporciona para elas uma formação adequada, quanto mais serem escolhidas para fazer um MBA em Stanford. Então, assim, você acha que uma pessoa preta, né, que, assim, claro que a gente vai tirar uma ou outra pessoa dessa máxima, mas a grande maioria, é o que eu falei, tem um déficit de formação básica. Como é que vai ter as mesmas oportunidades de uma pessoa branca que só estudou a vida inteira? Quando essa pessoa tem que ralar, tem que estudar, são pessoas que ganham pouco, que têm famílias grandes. É absurdo falar que as pessoas têm a mesma oportunidade se você não potencializa as minorias. O ponto de partida é diferente, né? É o que a gente falou da equidade. Simples, né? A equidade, não existe equidade. E aí eu fico muito pegada sobre esse ponto. Eu vou trazer Chimamanda Ngozi de novo para o nosso podcast, que eu já falei dela, minha ídola máxima de vida, quando ela fala do TED e do período das histórias únicas. Porque esse tipo de relato, como é que ele contra-argumenta quando a gente questiona? Mas olha, tem um caso para contar. E aí fala o perigo das histórias únicas. Exatamente. Quando você trata a história de uma única pessoa que teve uma mas o fulano conseguiu lá, ele tava lá na África, construiu lá O Menino e o Vento. Você viu aquele filme do Netflix? Sim, mas... Ele é uma pessoa. Tem uma pessoa que passou em Harvard e é bolsista. Isso. Sim, uma pessoa. E quando a gente fala de pessoas pretas, retintas, a gente está falando de aí sim a minoria da minoria da minoria. Que, para você ter ideia, eu tive um caso de uma menina, logo que eu entrei, não acreditas? E ela não abria a câmera dela em nenhuma reunião. Do meu time, não abria a câmera. E um dia eu falei para ela assim, mas marquei uma one-on-one, tal, com ela. Eu falei, cara, por que você não abre a câmera? Ela falou que eu sou a única preta retinta. Eu não tenho uma identificação com ninguém nesse time. Então, assim, eu não abro a câmera de vergonha. Então, gente, quando você escuta esse relato e se você está disposto a ouvir a pessoa, você ouve e você não age sobre isso, aí é covardia. Eu acho que aí é uma questão de covardia. Claro que assim, quantos líderes estão prontos para perguntar e têm abertura para ouvir? Poucos. De novo eu falo, a gente precisa agir sobre a liderança. Quantos estão dispostos a ouvir, reagir sobre isso, acolher e fazer alguma coisa para mudar? Menos ainda. Não, e até vou trazer um episódio da minha vida, assim, né, de gestão. Teve um projeto que eu vi acontecendo e eu tinha mais ou menos 24, 25 anos numa empresa que eu trabalhei e que eu falei, isso aqui
vai cortar um cordão umbilical com a cultura de transformação social enorme, em que você tinha nessa empresa, uma pessoa poderia começar como um vendedor, né, independente, né, uma classe social ali, né, um repositor, ele poderia chegar a ser um diretor. Num determinado momento, fizeram um projeto de, né, a parte de talentos, né, da empresa, criou um projeto que chamava, né, as pessoas certas no lugar certo, no tempo certo. E aí, todo mundo que conseguia, a partir da carreira, chegava e fazia uma prova, fazia uma entrevista e poderia virar uma liderança, né, um gerente ou um coordenador, ali você começou a cortar. Então, se você não tinha uma faculdade, olha lá, você ia somando pontos, né? Você tinha uma prova de lógica, uma prova de inglês, né? Inglês, tudo bem, acho que faz sentido, mas assim, tinha diretores e vice-presidentes que eu sei que não falavam bem inglês. Então, assim, puta hipocrisia. E aí, a prova de inglês pontava X, prova de cultura, pô, beleza, legal. E aí tinha algumas perguntas de faculdade, né, escola e etc. E aquilo ia gerando um score. E essa pessoa passava ou não para a próxima etapa, que aí seria, né, uma entrevista regional e depois ia até a parte do corporativo. Quando eu vi isso, eu falei, tiro no pé. Matou uma parte de uma cultura super importante dessa empresa, que carrega no sangue, né, assim, as lutas, as batalhas, né, de você ver uma pessoa saindo, né, um repositor poder ser um diretor, isso é verdade, porque eu trabalhei com uma pessoa que tinha exatamente esse perfil, você matou ou você reduziu muito essa possibilidade, né? Então, trazendo, assim, episódios que tem muitas empresas que, inclusive ontem, né, a gente estava numa empresa cliente que foi um relato muito interessante, né, do CEO, e ele falou assim, ele contou a história dele, né, e aí ele disse assim, não, porque eu trabalhei numa empresa e eu fui demitido, essa empresa tinha 30 mil funcionários, e sabe por que essa empresa acabou? E eu não quero que isso aconteça com a minha? Porque veio, né, o filho assumiu, botou um monte de gente do mercado, de gestão, e começou a fazer muita mudança de coisas que não tinham nada a ver com a cultura do negócio. E aí você vê, até as grandes empresas fazem isso, quer dizer, colocam um mecanismo, muitas vezes, de não ouvir a cultura, não ouvir os processos. Então, eu trouxe esse episódio aqui porque eu gostei muito da fala desse CEO ontem, porque ele, muito maduro, uma empresa familiar, uma empresa de meio bi de faturamento, então assim, a gente tem que tirar o chapéu, o cara começou a empresa com uma rescisão, né, e veio fazendo junto com a família. Então, tem que tirar o chapéu para esse tipo de empresário. E ele disse, olha, Bumit, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas muda devagar e respeite a nossa cultura, né? E é aquilo, né? Sem o antigo, né, você não tem o novo, e sem o novo você não tem o antigo, né? A tradição e traição. Gosto muito da fala do Alme Moral, né? E fala isso. Para existir o novo, né, para existir a transgressão, precisa ter, né, o antigo e vice-versa, né? Então eu não consigo ter a inovação se eu não tenho o antigo e vice-versa. Então acho que queria trazer esse relato aqui. Perfeito. Bom, perfeito. Bom, pessoas, estamos encaminhando para o final do nosso podcast. Uau, você deve estar aí pensando, indo e voltando, assistindo de novo, porque teve falas únicas para ficar na sua memória. E para esse fechamento, eu queria pedir as palavras finais da Karen e da Carol, para você fechar com chave de ouro, incluindo o seu planejamento do ano que vem. Karen, o que é que você deixa de recado? E, por favor, se você tiver redes sociais que você queira compartilhar, fica super à vontade. Bom, de recado, né, eu diria, tenham flexibilidade cognitiva, né, porque eu acho que flexibilidade cognitiva é uma coisa que se a gente não tiver, né, nos dias de hoje, a gente não consegue se adaptar a todas as mudanças que estão acontecendo. Então, ouvir, né, com atenção tudo que está acontecendo ao redor, né, ouvir genuinamente as pessoas, né, porque eu acho que a gente entrou numa era em que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente acaba não dando a devida atenção às coisas. Então, você está com alguém, esteja com alguém. Você vai fazer uma one-on-one, você vai escutar uma pessoa, escute realmente, esteja integralmente Presente. Né, presente, de ouvidos abertos, né, de mente aberta, de coração aberto, seja empático.
A gente está vivendo num momento em que muitas pessoas estão adoecendo, né? Seja de ansiedade, seja de depressão, seja o que for. E eu acho que nós, como líderes dentro da empresa, a gente tem que aprender a ouvir, a ser empático, e a gente precisa aprender a receber as pessoas, né? A gente fazer esse acolhimento, ele é importante. E não quer dizer que a gente não tem que buscar o resultado, não quer dizer que a gente não tem que batalhar por aquilo que a empresa quer realmente no final das contas, que é vender mais, que é ter mais, né? Que é ter mais cliente, que é ter mais lead, seja o que for. Então, assim, a gente não perder a mão do humano, né? Não perder a mão do indivíduo, porque é o indivíduo que faz o coletivo ser mais forte, né? É esse indivíduo mais forte que vai fazer os resultados serem melhores. É ter essa capacidade de analisar e de aprender, né? Eu falo que assim, eu aprendo todo dia com o meu time, eu aprendo todo dia com as pessoas que passam pela minha vida, que me dão input para olhar diferente para o meu próximo dia. Amanhã eu quero fazer melhor do que o que eu fiz hoje, então como é que eu como líder me transformo? Como é que eu, como líder, aprendo? Então, acho que para mim isso vem muito da flexibilidade cognitiva, né? Dessa capacidade de adaptação que a gente tem que ter. E, principalmente como liderança, é realmente estar presente, é ouvir genuinamente, é realmente entender a problemática e conseguir agir sobre ela. Não é aquela coisa, eu vou te ouvir, vem aqui, chora, vira as costas e tudo vai permanecer igual. Como é que eu consigo, a partir disso, agir efetivamente? Então, já que vai planejar o seu 24 aí, planeje com essa visão, né? Com essa visão de liderança, com essa visão de time, com essa visão de entrega, com essa visão de realmente do que pode ser diferente amanhã e que ações você pode fazer para combater um pouco de tudo isso, né? Como é que você pode ser mais pertinente para o negócio, mas sem perder e sem esquecer que a gente precisa de pessoas cada vez melhores para fazer isso acontecer. Maravilha. E suas redes sociais, Karen? Quem quiser bater um papo, te acha onde? No LinkedIn? Vai me achar no LinkedIn facilmente. Só vai ter eu de Karen, SANDHOF, tá? Vocês vão achar, só vai ter eu lá. LinkedIn, tô sempre lá disponível, respondo todas as perguntas, tudo mais. Instagram, não sou uma pessoa que usa muito, mas também estou lá, tá? Não sou uma pessoa que eu prefiro quando eu estou descansando, eu descanso efetivamente sem o celular. Eu sou dessas, mas me acham no LinkedIn facilmente. Muito maravilha. Carol, como é que você quer fechar? Rapidamente, primeiro agradecer, assim, uma aula, né, de humildade, empatia. Acho que me sinto, assim, honrada, né, de estar com duas pessoas aqui que, né, eu aprendo demais com a Manu todos os dias sobre diversidade, assim, é uma pessoa que, enfim, sempre traz insights poderosíssimos, né, e para mim, assim, um privilégio ouvir você falando aquele dia, e gostei muito, né, e por isso, obviamente, né, a gente te chamou. Enfim, eu tenho, assim, é uma escola, para mim foi uma aula hoje, né, de como falar, de como se posicionar em temas que são temas delicados, né, e sempre você de uma maneira muito respeitosa, então, realmente, assim, eu só tenho que agradecer. Imagina. Muito bom. Carol, como é que as pessoas te encontram? Instagram, @CarolinaAugusta_, e LinkedIn também, Carolina Augusta. Maravilha. Tá bom? Bom, pessoas, eu tô impactada a começar um dia escutando tantas coisas incríveis. Me deixa com a certeza que estamos no caminho certo. Árduo, intenso, mas certo. Convido vocês a seguirem também todas as redes da Boomit, @BoomitBR, acompanhar nossos conteúdos criados pelo nosso super CMO e seu time, Robson Conceição, que também participa de vários podcasts da nossa rede. Sucesso para você e até breve!